Olá, eu sou a Flávia Gaz e eu tô testando este formato de vídeo vertical. Então me diz aí o que você acha, se você acha bacana, se você acha bom. É a minha maneira de entrar na geração TikToker, porque eu não sei fazer TikTok, mas eu consigo fazer vídeo na vertical. E eu vim aqui hoje para falar sobre um assunto que eu acho muito interessante, que é a questão do nome verdadeiro. Sabe aquela coisa do nome verdadeiro tem poder? Eu tenho certeza que você já ouviu isso de um jeito ou de outro. E às vezes até em videogame aparece, tipo, o chefão, ele tem a sua face verdadeira. Antes dessa coisa da face verdadeira, tinha o nome verdadeiro. Então, talvez quando você entre no mundo de fadas, você não possa revelar seu nome. Talvez para você poder enfrentar certo inimigo, você precisa saber o nome dele. Então, sempre tem essa história aí do nome verdadeiro. E é uma coisa que aparece muito em contos de fantasia. E eu queria falar um pouquinho da onde isso veio. Muita gente que gosta de conto de fada vai lembrar de Rumpelstiltskin, que é um conto de fada de uma mulher que é uma filha de um moleiro e ela promete entregar o filho primogênito dela para esse anão, goblin, homenzinho esquisito. E ele fala que, beleza, eles combinam que se ela descobrir o nome verdadeiro dele, daí ela não precisa fazer isso. Mas na real, assim, no fundo, tem um monte de histórias da mitologia, das lendas, etc., que vai usar isso. E eu queria fazer um pouco dessa retomada aí pra gente entender locais diferentes. Por exemplo, lá na mitologia egípcia, tem um deus chamado Ra. E este deus é tipo o deus mais bonito, maravilhoso aí do panteão. E tem essa outra deusa chamada Isis, que queria uma posição melhor para o seu filho Horus. E como é que ela faz isso? Ela consegue fazer isso descobrindo o nome verdadeiro de Ra. Então, por conta dela saber o nome dele, ela consegue colocar o filho dele num ranking aí melhor do panteão egípcio. Para além disso, gente, tem tipo 1 milhão de coisas. A Cabala, por exemplo, ela lida muito com a questão do nome verdadeiro de Deus. Porque o nome verdadeiro de Deus seria tão poderoso que você não pode só sair falando, entende? Então, eles usam em vários textos essa questão de falar, ou de pensar, ou de imaginar o nome verdadeiro de Deus, e apenas o sumo sacerdote pode falar, então, o nome verdadeiro. Essa coisa da gente ligar o nome verdadeiro com algo sobrenatural é uma coisa de várias culturas. No taoísmo, por exemplo, você tem uns talismãs que eles não apenas falam o nome, mas a forma real de vários espíritos. Mas não é todo mundo no taoísmo chinês que pode ler isso, ou consegue ler isso. Para você poder ler, você também tem que ter poderes sobrenaturais. E eu acho que isso tem muito a ver com a questão da própria linguagem e de como a gente entende as palavras. Porque quer queira, quer não, toda linguagem ela foi inventada. A gente olhou para as palavras e para as coisas e falou, vamos classificar essas coisas assim, vamos dar esse nome. Então existe um estudo, né, da etimologia, que é você entender da onde veio aquela palavra, por que ela foi formada daquele jeito, que é um estudo que eu amo e que eu acho que no fundo é bem poderoso, né? Porque você pode descobrir o que está por trás da fórmula. A palavra, ela é uma fórmula, como uma fórmula da física. Não exatamente, né? Mas vocês entenderam a metáfora. E daí, quando você está aprendendo uma fórmula da física, é legal, mas você saber por que essa fórmula foi feita e criada é mais legal, te dá mais poder. Então, no fundo, o nome verdadeiro das coisas tem muito poder. Você entender essa coisa por trás tem muito poder. Mesmo a própria linguagem escrita, você ler, você escrever, é uma coisa poderosa. A gente sabe que a educação base não é uma coisa normal, não é que tem para todo mundo. E isso é uma coisa que marca muito diversas nações. A questão das pessoas não terem a condição de decodificar, entende? Compreender aquele código, escrever num código. Isso é muito poderoso. De vários jeitos, culturalmente, socialmente, politicamente, como as coisas são, né? As coisas, elas nunca vêm separadas da realidade, separadas do seu valor social, separadas do seu valor cultural ou do seu valor político. Anda sempre tudo junto. Então essa questão dos nomes terem poder é uma coisa que a gente vai ver muito nas lendas,
porque ainda faz muito sentido na nossa sociedade. Se você pegar, por exemplo, a Grécia, na Odisseia, o Odisseu, ele vai fazer vários bagulho, né? Vai passear pra lá, passear pra cá, tipo, brigar com umas pessoas e tal. E ele também vai ter uma briga com um ciclope chamado Polifemo, que é filho de Poseidon, que é o deus dos mares e tal. E o Polifemo captura ele, vira pra ele e fala assim, conta seu nome. E ele fala assim, eu vou contar não. E ele dá o nome de mentira aí. Quando ele consegue subjugar o Polifemo, daí ele começa a berrar pra todo mundo. Meu nome é Odisseu, que eu sou muito incrível. Daí o que acontece? Poseidon fica sabendo, né? Isso aí. E daí pega o Odisseu. Na verdade, a Odisseia vai ter, tipo, ele vai sofrer várias vezes a ira de Poseidon por conta dessa coisa específica e por conta aí dele ter falado o nome dele. E eu dei uma pesquisada que no norte da Inglaterra tem até um conto folclórico que existe um tipo de bicho-papão que você não pode dar nome pra ele. Porque se você der nome, piora o bagulho. O negócio fica muito mais poderoso. E eu acho que isso serve também pra quando a gente tá, tipo, com medo de descobrir algo. Então se você vai fazer terapia, você vai começar a nomear os seus sentimentos. Isso é muito poderoso e também dá um pouco de medo. Eu acho que a gente anda meio que nessa linha tênue entre querer e não querer este poder. Especialmente se tem a ver com a gente, não é mesmo? E se você acha interessante essa questão do nome tem poder, eu queria te recomendar algumas coisas para você ler, assistir, etc., que eu acho que são muito boas. A primeira é um universo chamado Terra-Mar. Esse universo é de uma autora chamada Ursula Le Guin. Ela é maravilhosa, tudo que ela escreve é lindo, tudo que ela fez é... E eu sempre recomendo muito, inclusive até quando eu tô dando aula, sempre recomendo coisas dela. E os Contos de Terra-Mar, eles são vários livros, é um mundo muito vasto, muito bacana, e é um mundo tão vasto que ele foi comparado a Tolkien. Tipo, a maneira como ela consegue criar este universo. A diferença é que Terra-Mar, ele é composto não apenas por personagens brancos, sabe? Só que legal. Então ela coloca diversos tipos de peles. Tem peles marrons avermelhadas, peles... Então você vai ter... Eu acho que faz muito mais sentido nos dias de hoje, assim, pra quem tá querendo ler algo novo e algo, assim, de fantasia pesadona, assim, ler os Contos de Terra-Mar. E ele vai lidar bastante com essa coisa do poder do nome e tal. Então eu super recomendo. E eu acho que vocês vão gostar. Se alguém tiver lido, me ajuda aí nos comentários a dizer pra galera que é legal. Não dê spoilers, mas diga pra galera que é legal. Tem, tipo, criaturas mitológicas, magia, é muito foda. Inclusive, os Contos de Terra-Mar, eles ganharam uma adaptação do Estúdio Ghibli, que se chama Os Contos de Terra-Mar. E, obviamente, não tem todos os livros, mas é uma visão muito bacana sobre a obra da Ursula Le Guin, então vale a pena assistir, não apenas ler, assistir também. E se você curte Estúdio Ghibli, A Viagem de Chihiro traz um pouco nessa questão das pessoas que perderam seu nome, que esqueceram seus verdadeiros nomes e precisam retomar isso para que elas voltem a ter um certo poder sobre elas mesmas, sobre o mundo. E eu amo A Viagem de Chihiro, e essa questão do poder do nome é muito marcada. Outra animação, eu tô nas animações hoje. Outra animação que eu acho que é muito legal e tem a ver com o nome verdadeiro é Moana. Moana, quando ela percebe o que tá acontecendo no mundo e quem é o oponente dela, né? Quem é a vilã, ela descobre que o que ela precisa é entender o nome verdadeiro da vilã. Quando ela percebe isso, tudo muda. Inclusive, eu acho que ela até chega a cantar o nome o verdadeiro da vilã. E é muito bonito, assim. Moana, eu acho que é uma das animações da Disney que eu mais amo, das recentes, assim. Inclusive, contem pra mim animações da Disney que vocês amam, e pode ser do Estúdio Ghibli também. E já pra gente dar um exemplo de videogame, já que eu gosto muito de videogame, e tava jogando Dragon Age tudo de novo, em Dragon Age Origins, o que é o primeiro, né, da saga, tem um menininho chamado Connor, que ele acaba sendo atormentado e possuído por um demônio de desejo, que não conta pra ele o verdadeiro nome, porque os nomes têm poder. E eu acho que é um pequeno detalhe, mas que mostra como que isso é uma coisa que tá assentada dentro da gente, né? E essa questão dos nomes é uma coisa que não é só na fantasia que acontece não, tá? Existem vários povos que ainda usam um pouco dessa tradição. É muito comum, por exemplo, que nas Filipinas você tenha 2 nomes.
um nome que é o seu nome e um nome que também foi lhe dado. Você responde por esses dois, assim. E por que você tem esses dois nomes? Que é pra afastar o povo fei, que é o povo que pode ter aí algum tipo de controle ou domínio sobre você. O povo navarro, né, originário ali da América do Norte, eles também usam dois nomes. E o outro nome, às vezes, pode ter a ver com a circunstância do seu nascimento, algum tipo de predição, alguma coisa que envolva a sua vida. E eu, na minha casa, também faço isso. Eu tenho 3 gatas e elas têm o nome de mentira, que é o nome pelas quais eu as chamo, e o nome de verdade, que é o nome verdadeiro delas, que tem poder, que é o que você usa quando você tá bravo. Então, se você também é uma pessoa que tem nome duplo, sua mãe faz isso com você. Então, na minha casa, eu tenho a Malu, a Lilica e a Furiosa. E os nomes delas verdadeiros, eu tô contando, por favor, usem com parcimônia, tá? É Maria Luísa, Lilian Carla e Charlize Theron, a.k.a. Furiosa. Me conta se você curtiu esse vídeo, tá também aberta a temporada de pedir temas, dar sugestões. Faça tudo isso nos comentários e a gente se vê no próximo. Beijo, tchau!